Olá, vamos para a nossa oitava aula, aula de documentoscopia. Então, quais são as atribuições da documentoscopia? É importante ficar claro que a documentoscopia, ela sempre vai tratar, como o nome diz, de documentos, tá? Muita gente confunde documentoscopia está relacionado com a assinatura, né? Mas isso, na verdade, é um ramo da documentoscopia, que é a grafotecnia, tá? Então a documentoscopia, ela faz análise de documentos em geral quando usa o suporte, tinta e tipos de impressão, verificando se é autenticidade ou falsidade, né? Adulteração. Então não só verificar se é um documento autêntico ou se é um documento falso, mas também verificar se é um documento que está adulterado de alguma maneira. Determinação da autoria do fato criminoso, e dentre as diversas áreas da documentoscopia, eu já falei uma, a grafotecnia, né? Ela é a mais, digamos assim, mais conhecida, né, a mais popular, né, que é a análise da escrita manual. Perfeito? Vamos entender algumas nomenclaturas de documento. A gente tem um documento textual, né, que são documentos impressos ou datilografados, né, documentos digitados, atas de reunião, cartas, decretos, tá? Tem documento pessoal, que é o documento que leva alguma identificação, é o passaporte, CPF, CNH, perfeito? As carteiras de identidade estaduais, tá? Documento audiovisual é o que contém imagens fixas ou em movimento e registros sonoros, como os vídeos, perfeitos. Digital eletrônico, que é o que domina praticamente hoje em dia, né? São os documentos codificados em dígitos binários, acessíveis somente por equipamentos eletrônicos como arquivos de computador, né? Enfim, contendo texto, som, imagem, instruções, tá? E tem documentos oficiais, que é emanado do poder público ou de entidade de direito privado, capaz de produzir efeito de ordem jurídica na comprovação de fato, como ofício e memorando. Perfeito? Outra maneira de a gente fazer a identificação de documentos é a respeito do que diz o artigo 232 do Código de Processo Penal, né, que conceitua que documentos são qualquer escritos de instrumentos ou papéis públicos ou particulares, né, e a partir dessa definição a gente pode trazer alguns outros tipos de documentos, né, que é o documento escrito, tá, que vai ser papel ou outra base material que contém a representação de palavras ou ideia por meio de sinais, desde que constitua fato juridicamente relevante. Tá? Tem um instrumento, que é documento pré-constituído para a formação de prova, como recibos, procurações. Tem um papel, que é um termo residual, ou melhor, os demais manifestações de pensamento, ideias ou fatos diversos das escritas, tal como fotografias, que são imagens registradas em papel. Perfeito, né? E a gente pode também fazer uma divisão em relação à origem, né, pessoal, desse documento. Tá? Ele pode ser um documento público quando ele é produzido por um funcionário público no exercício de suas funções, tá? Vai produzir maior credibilidade, certidões, atestados, tá? Ou, se ele não for para um funcionário público, for simplesmente para uma pessoa comum ou alguém que representa um órgão privado, ele é um documento privado, né? Que é constituído, então, por particular, sem qualquer intervenção do Estado. Uma dica cultural aqui no Superprelatório, para a gente dar uma relaxada. Quem puder assistir aí no meio dos estudos, assista um filme Zodíaco. É muito, muito bom, vale a pena. Tem uma parte da perícia grafotécnica que é fundamental nesse caso aí. E quem assiste vê que ele foi decisivo no fechamento ou não desse caso, eu não vou contar. Assistam aí, filme sensacional, tá? Artigo 174, falando um pouco aqui de legislação. No exame para reconhecimento de escritos por comparação de letra, observar-se o seguinte: a pessoa a quem se atribua ou que se possa atribuir o escrito será intimada para o ato se for encontrada. Tá? 2. Para comparação poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer ou se já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de punho ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida. A autoridade, quando necessária, requisitará para o exame os documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos, ou neste realizará a diligência se daí não puderem ser retirados. 4. Quando não houver escritos para comparação ou forem suficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por precatória, em que se consignarão as palavras que a pessoa será intimada a escrever. Tá? Falando um pouco de grafoscopia, né? Ela é conhecida também pelas denominações de grafística, num palaçado bem longínquo, tá? Grafotecnia ou grafotécnica, né? Ou grafotecnia.
é a parte, como eu já falei aqui para vocês, da documentoscopia que estuda os grafismos ou escritas, né, o ramo então da documentoscopia, verificando a autenticidade, falsidade ou autoria gráfica, tá? Através de estudo de características que os individualizam, né? Você tem algumas características na hora que você vai escrever que vai individualizar essa sua escrita, tá? De acordo com o dicionário online, temos as seguintes definições para grafotécnica e grafoscopia. Grafotécnica, conjunto de recursos técnicos para o estudo da escrita, técnicas de grafar ou escrever. E grafoscopia é o exame em si, né, que vai reconhecer essa grafia, tá bom? A etimologia da palavra grafoscopia é somatória do radical grafos com a expressão grega copen, grafos mais copen, tá bom? Ou copain, né? Continuando aqui na legislação, artigo 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Artigo 232. Consideram-se documentos qualquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Parágrafo único. A fotografia do documento devidamente autenticada se dará o mesmo valor do original. Artigo 233. As cartas particulares interceptadas obtidas por meios criminosos não serão admitidas em juízo. Artigo 234. Se o juiz tiver notícia de existência de documento relativo ao ponto relevante de acusação da defesa, providenciará imediatamente, de requerimento de qualquer das partes para sua juntada aos autos, se possível, tá? Se possível, lembrando desse detalhe. Artigo 235. A letra e firma de documentos particulares serão submetidas a exame pericial quando contestada a sua autenticidade. Artigo 236. Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade. Artigo 237. As públicas formas só terão valor quando conferidas com o original em presença da autoridade. Artigo 238. Os documentos originais junto ao processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento e ouvido do Ministério Público, ser entregues à parte que produziu, ficando traslado nos autos. Vamos agora entrar aqui nos princípios fundamentais e lei do grafismo. Qual é a primeira lei? O gesto gráfico está sob influência imediata do cérebro. Sua forma não é modificada pelo órgão escritor se este funciona normalmente e se encontra suficientemente adaptado à sua função. Né? Se o cérebro estiver nas plenas condições ali, o que quer dizer isso aqui? Né? O gesto gráfico na hora de escrever não vai ser modificado, né, se o cérebro estiver em plena condição, o que vai me dar uma convicção a respeito do que aquela escrita foi feita por determinada pessoa, por exemplo. Tá? Segunda lei, quando se escreve, o eu está em ação, mas o sentimento quase consciente do que eu age passa por alternativas contínuas de intensidade e enfraquecimento. Ele está no seu máximo de intensidade quando existe um esforço a fazer, isto é, nos inícios, e no seu mínimo de intensidade onde o movimento escritural é secundado pelo impulso adquirido, isso é, nas extremidades. Então, tem que ser claro que a forma inicial de escrita, né, ela é mais intensa, né, mais bem feita do que a forma final, ou seja, há um relaxamento no final, e esse relaxamento no final que é uma característica que está na pessoa, que ajuda mais um elemento ali para ajudar na determinação de quem fez essa escrita. Perfeito? Terceira lei do grafismo, não se pode modificar voluntariamente em um dado momento sua escrita natural, senão introduzir no seu traçado a própria marca do esforço que foi feito para obter a modificação. Né? O próprio esforço de fazer uma modificação exige uma característica própria e isso deve ser observado por um perito com um olhar minucioso. A quarta lei do grafismo, o escritor que age em circunstâncias em que o ato de escrever é particularmente difícil traça instintivamente ou as formas das letras que lhe são mais costumeiras ou a forma de letra mais simples e um esquema fácil de ser construído. Né? O cara vai agir por impulso de escrever rapidamente ali, né? Vai instintivamente escrever, né, o que ele costuma escrever de forma costumeira. Né? Ou seja, se ele sentir ali alguma escrita dificuldade na hora de escrever, alguma coisa nesse sentido que dificulte, né, alguma circunstância naquele momento, ele vai instintivamente escrever como ele costuma escrever de forma rotineira.